Tá, Jéssica, tudo bem. Oi, pessoal. Com quem eu não falei ontem, feliz ano novo. Que 2022 seja um ano de muito melhor para todos nós. Muita saúde e paz para todo mundo e para as suas famílias. Deixa eu botar aqui. Vocês gostaram da aula de ontem? Deu para revisar bem a parte de derivada? Vocês querem ver se eu faço mais uma live com vocês? Aí teria que ser sexta ou sábado, para aplicações da primeira derivada, de repente. Tá? A gente vai começar a ver hoje aplicações da primeira derivada, e na aula de quinta a gente vai fazer só exercício de aplicações da primeira derivada. E aí, se vocês quiserem, depois, me digam aí se vocês preferem na sexta. Na sexta teria que ser de manhã, né? Porque vocês têm aula à tarde. A menos que vocês não tenham alguma aula na sexta, não sei. Ou no sábado. No sábado pode ser um horário que a gente combine. Pode ser de manhã, pode ser de tarde. Você já tem tempo vago na sexta? Não sabia, não. É o pessoal do primeiro período, né? Só me digam aí qual é o horário. É sexta? Seria sexta de 5h30 às 19h30, é isso? Aí vocês estão falando que se a Carol não adiantar a aula, aí o horário dela seria depois. Aí eu só não fiquei. Aí o dela não vai ficar vago, não? Fiquei confusa agora. Não, professora, que a aula dela deveria ser nesse último tempo, e o tempo do meio que ficaria vago. Só que, como não tem aula depois, né? Ela tá fazendo antes de Aham. 3h30 até 5h10. Peraí, não entendi. O tempo vago de vocês é esse horário? Ou não? Tá sendo esse horário. Está sendo esse horário. Ah, tá. Então eu acho que eu entendi. Na verdade, o tempo vago é 3h30, é isso? E aí ela geralmente adianta. É isso? Não entendi. É isso, né? Ah, tá. Gente, então faz assim. Vocês vão falar com ela hoje, é isso? Ou vão falar com ela. Porque, para mim, 5h30 ou 15h30, para mim tá bom. Vocês só precisam me avisar qual é o horário. Então, aí amanhã vocês me avisam, alguém me manda uma mensagem no WhatsApp amanhã e me avisam se o tempo de vocês vago vai ser 17h30 ou 15h30. E aí a gente marca uma aula sexta-feira. Pode ser? Tá? Quem não assistiu o aulão de ontem de derivada, hoje, se eu não me engano, já apareceu para vocês no YouTube. Então tá lá, vocês podem assistir. Não aparece imediato, tá? O YouTube leva um tempo para processar as lives e geralmente só no dia seguinte que aparece. Então, por exemplo, essa aula de sexta só vai aparecer para vocês no sábado, tá? Mais ou menos 24 horas depois, então no sábado à noite, tá? Então,
Outra coisa que a gente precisa falar, né? A gente tem a prova 1, o que vai cair na prova 1, até aplicações da primeira derivada que a gente vai ver hoje, tá? Como é que a gente está fazendo a prova? A gente faz a prova no Google Meeting, tá? Com as câmeras abertas, e depois eu abro uma tarefa no Ava para vocês postarem a prova de vocês. Vocês tiram a foto e enviam lá nessa tarefa do Ava. Dias da prova. Vai ter uma dia 9/1, que é um domingo, é isso mesmo, domingo, às 10h30, para quem não consegue fazer prova durante a semana, está ocupado com trabalho, com estágio, então vai ter uma prova, domingo, 10h30. Outra prova, dia 10, que é uma segunda, às 19h30. Depois, outra prova, dia 11, às 15h30, tá? Que é o horário da nossa aula. E mais uma, também no dia 11, às 19h30. Isso, as pessoas fazem exatamente isso. Rafaela, bota o celular como câmera, tá? Conteúdo é tudo, desde o primeiro dia de aula até aplicações da primeira derivada. Tá? Que eu vou fazer? Hoje mesmo eu vou colocar um formulário para vocês, um formulário do Google, né? O Google Forms, né? Do Google, para vocês marcarem, tá? Porque cada dia aqui tem 12 vagas, tá? Então tem 12 vagas no domingo, 12 vagas na segunda, 12 vagas aqui na terça e mais 12 vagas aqui para vocês fazerem a prova. Então eu vou colocar um formulário hoje, depois um pouquinho mais tarde hoje, lá no Ava, para vocês marcarem o dia que vocês querem, o dia e a hora que vocês querem fazer a prova, tá bom? Jéssica, pode usar a calculadora pelo celular, tá? Pode usar a calculadora no computador, tá? No presencial não pode, mas aqui pode sim, tá? A única coisa é a mesma regra de sempre. Vocês podem consultar o material de vocês todo. Se quiser, até na hora ver vídeo meu do YouTube, pode ver. A única coisa que não é permitido é vocês conversarem com outras pessoas. Pedir ajuda de amigo, de professor, não pode. E é isso. E compartilhar a prova com alguém. Também não pode. Tá? Não vai ter aula no dia 11. Isso. Tá? A prova vai ser durante a aula. Tá? Então, hoje, mais tarde, eu posto. Lembrando, se vocês já sabem que dia que vocês querem fazer, a hora que vocês querem fazer, já reserva logo, porque para reservar o lugar de vocês, tá? Então, tem essas 4 opções, lembrando que são 12 vagas por cada sessão de prova, tá? Foi alguma dúvida? Na aula de quinta-feira, eu vou simular com vocês, vou colocar uma tarefa teste lá para vocês aprenderem como é que vocês depois postam a prova escaneada. Eu faço rapidinho no início da aula com vocês, tá bom? Então tá. Então, resolvemos isso. Então, vamos começar agora com aplicações da primeira derivada, certo? Então, deixa eu botar aqui.
primeira coisa, a primeira aplicação, quando você só deriva simplesmente a função, a gente está vendo o quê? Quanto que y varia quando x está variando, que é aquilo que é a variação marginal. Isso foi só derivando normalmente a função. A segunda aplicação que a gente consegue ver é determinar quando uma função é crescente ou quando uma função é decrescente. A terceira aplicação, a gente também consegue determinar pontos de mínimo e máximo. Tá? Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui 2 exemplos para vocês e a gente vai deduzir as regrinhas para o quê? Determinar quando uma função é crescente e para determinar pontos de mínimo e máximo. Deixa eu autorizar aqui. Ops. Opa. Ficou feio, peraí. Foi? Então, deixa eu fazer aqui, deixa eu pensar como é que eu vou fazer aqui. Tá? Então, para começar a aplicação da derivada, vamos lembrar o que a derivada representa mesmo? Quem se lembra lá da primeira aula que a gente definiu a derivada? Qual o significado da derivada? O que a derivada representa? Perfeito. Taxa de variação média. Taxa de variação média quando delta x tende a zero. Tá? Maria Eduarda falou certinho ali, é a inclinação da reta tangente. Então, a derivada mostra o quê? Deixa eu mudar aqui a cor. Mostra
inclinação da reta tangente. Que foi o que o João falou, que é a mesma coisa que a taxa de variação média quando ΔX tende a zero. Tá? Então, eu fiz aqui uma função que a gente conhece ela, né? Uma função quadrática. E vamos olhar aqui para o ponto A e para o ponto B, tá? Me falem aí a inclinação dessas retas tangentes no ponto A e no ponto B. O que está acontecendo com a inclinação? Ela é positiva ou ela é negativa? A minha reta tangente tem inclinação positiva ou negativa? A gente escreveu errado aqui, né? Inclinação da reta tangente. No ponto A e no ponto B. Inclinação positiva, gente? Por quê? Isso aqui é inclinação positiva ou negativa? E essa daqui? Positiva. Essa primeira aqui é positiva. Essa aqui, a da esquerda, é positiva ou negativa? Negativa. Negativa. E a segunda? Por eliminação, né? Positiva. E na letra A, no meu ponto A ali, a inclinação da reta tangente está negativa ou está positiva? Negativo. Negativa. No ponto B? Negativo também. No ponto... Agora vou botar aqui no ponto C. Neutra, não sei. A inclinação é zero. Isso, perfeito, Maria Eduarda. No ponto D... No ponto E... Positivo também. Positivo, tá? E agora eu vou fazer uma outra pergunta, tá? Nesse segmento aqui, tá aqui nessa primeira parte, até o ponto C, tá? A minha função, ela é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente, todo mundo concorda? Então, aqui eu vou botar, peraí. Função decrescente. E vocês me disseram que daquele lado de lá, o quê? A inclinação da reta tangente é negativa, não foi? Não foi isso que vocês viram? Então, se a inclinação da reta tangente é negativa, posso dizer o quê? Que a minha derivada é o quê? Negativa, menor do que zero. Concordam ou não? Tá certo? Vamos lá. Aqui, qualquer reta tangente que eu traçar aqui do meu lado esquerdo desse gráfico, a gente vai ver que a inclinação das retas tangentes vão ser o quê? Negativas, tá? Posso desenhar outra aqui, você vai ver que tem o mesmo padrão, tá? Tudo inclinação negativa. Mas olha só, inclinação da reta tangente é o quê? A minha derivada. Não é? Então, se a inclinação é negativa, a derivada também é negativa. Tá certo?
Agora, olhando aqui para essa minha função, nessa parte que eu vi as inclinações da reta tangente, as inclinações da reta tangente negativas, nessa parte a minha função é crescente ou decrescente? Em Carla? Tá? Então, essa é a primeira regrinha. A minha função é decrescente quando que a minha primeira derivada é negativa. Foi? Tá? Eu gosto de mostrar para vocês intuitivamente, porque vocês não precisam decorar a regra, tá? É só sempre se lembrar desses dois gráficos. Mas a gente só precisa utilizar as regrinhas que eu vou colocar aqui, tá? Agora, depois a gente fala do C, tá? A partir do C, o que a gente está vendo com a inclinação da reta tangente? Que ela está crescendo. Ela está ficando mais inclinada, tá certo? Mas ela é mais positivamente inclinada ou menos positivamente inclinada? Falando da inclinação, ela é positiva ou ela é negativa? Positiva? Positiva. Então, a minha primeira derivada é maior do que zero, tá certo? E nesse segmento, a minha função é crescente ou decrescente? Ela é crescente. Perdão. A partir do C. A partir do C, indo para o D, no caso, né? Olhando que a reta sendo positiva? É isso. Indo para cá, nessa direção aqui. A minha função é crescente. Então, aqui eu montei. A minha função é decrescente quando a minha primeira derivada é negativa e a minha função é crescente quando a minha primeira derivada é positiva. A mesma coisa vai valer para o lado de cá. Eu vou mostrar aqui para vocês, só para a gente checar. Então, vamos lá. Na minha primeira parte daqui da função, até o ponto C, as inclinações da minha reta tangente são positivas ou negativas? Tá certo? E a minha função é crescente ou decrescente? Crescente. Então, bateu com o que a gente achou ali no outro. Função crescente significa que a minha primeira derivada é o quê? Positiva. A partir do ponto C, o que eu tenho? Eu tenho que a inclinação da minha reta tangente passa a ser o quê? Positiva ou negativa? Negativa.
Então, primeira derivada negativa. A minha função é crescente ou decrescente? Minha função é crescente ou decrescente? Decrescente. Então, essa é a regrinha aqui que vocês vão manter para quê? Para eu determinar se uma função é crescente, eu tenho que ver se a primeira derivada é menor do que zero ou maior do que zero. Tá? Então, para determinar quando que uma função é crescente ou decrescente, eu analiso o quê? Os sinais da derivada, certo? Foi? Todo mundo comigo? Agora, quero falar mais uma coisa para vocês. Vamos olhar aqui. O quê? O ponto C aqui no primeiro gráfico. Esse ponto C aqui no gráfico da esquerda é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? Mínimo. Todo mundo concorda? Aqui, por enquanto, a gente vai chamar isso aqui de mínimo local, ou alguns livros chamam de mínimo relativo. É exatamente a mesma coisa. É um mínimo na vizinhança. Depois a gente vai falar de mínimo e máximo absoluto. Mas por enquanto, então esse é um ponto de mínimo. E esse outro ponto C aqui é um ponto de mínimo ou um ponto de máximo? É um ponto de máximo. Máximo local ou relativo. Tá? Foi? Todo mundo comigo? O que está acontecendo com a reta, a inclinação da reta tangente aqui? No ponto C. Ou num ou no outro. O que está acontecendo? O que está acontecendo com a inclinação da reta tangente nos pontos 6? Ela é igual a zero. Então, aqui eu posso dizer que a primeira derivada é igual a zero. Tá? Depois eu vou acrescentar aqui, e não dá para visualizar nesse gráfico, mas eu já vou botar também, ou quando, que em outros casos, quando a primeira derivada não existe. Tá? E aqui é a mesma coisa, ponto de mínimo, ponto de mínimo vai ser quando a primeira derivada é igual a zero, ou quando a primeira derivada não existe. Tá? Agora, tem mais uma característica. Como é que eu sei que eu tenho um ponto de mínimo e como é que eu sei que tem um ponto de máximo local? Vocês conseguem perceber aí? A característica, como é que eu diferencio um ponto de mínimo de um ponto de máximo? Eu sei que ponto de mínimo e máximo é quando a primeira derivada é igual a zero ou quando a primeira derivada não existe. Mas como é que eu sei que aquele ponto é um ponto de mínimo e não um ponto de máximo? O que vocês O sinal acham? da função, professor. Não é o sinal da função, não. Não, dá, né, se for x2 mais, né, 3x menos 3, se Não. x2 for positivo... Não, então, dessa função específica, eu estou fazendo uma coisa mais geral, tá? Estou fazendo uma coisa geral. Esquece que... O que está acontecendo antes desse ponto aqui? O que está acontecendo com a função antes desse ponto? Ela está o quê?
decrescendo. Tá certo? Carla pegou ali. A minha função está decrescendo. E depois desse ponto, ela passa a crescer. Então, se a minha função ela decresce e depois ela cresce, o que que acontece? Eu tenho um ponto de quê? Mínimo. Agora, olha aqui para esse segundo ponto. A minha função antes dele vai estar o quê? Crescendo, atinge o ponto de máximo e depois ela decresce. Foi? Foi? E isso que a gente viu aqui vai valer para qualquer função, viu, João? Não é só para a função do... Eu não quis botar... o que você falou estava certo, porém ela vale só para uma função do segundo grau, tá? Essa regra que eu estou colocando aqui vai valer para qualquer função. Sempre que a minha... Deixa eu botar aqui um outro gráfico para mostrar para vocês. Acho que vocês vão conseguir visualizar até melhor o que eu estou falando. Depois eu vou voltar lá para quem precisar copiar, tá? Não precisa se preocupar, não. Então, aqui, ó, eu tenho um ponto de máximo. O que está acontecendo? Minha função está crescendo e depois ela passa a decrescer. Aqui eu tenho um ponto de mínimo, local relativo. E o que está acontecendo? Minha função está decrescendo e depois ela passa a crescer. Então, essa aqui é uma regrinha geral que vale para qualquer função. Foi? Foi? Professora, Fala, querida. a gente pode ver simplesmente pela posição, né? Pela posição da linha no gráfico? Como assim? Pela concavidade dela mesma, a posição que ela está posicionada. Não é pela concavidade, não. Oi? Até porque, Mariane, a gente vai analisar para uma função qualquer, ó. Sem desenhar o gráfico, a gente vai conseguir determinar quando uma função é crescente, quando uma função é decrescente. Por exemplo, aqui, se tem ponto de mínimo, se tem ponto de máximo, sem desenhar o gráfico. Depois a gente até pode desenhar o gráfico, mas o que a gente vai ver aqui, como determinar essas coisas sem precisar conhecer o gráfico da função. Ah, tá, entendi. Tá? Só pela derivada, aqui eu botei o gráfico para vocês para mostrar a regra de maneira intuitiva para vocês. Uhum. Mas eu não preciso desenhar o gráfico para conseguir determinar essas coisas. Ah, tá. Tá? Tá. Beleza. Foi? Foi. Então, vocês querem que eu volte para vocês copiarem alguma coisa daqui? Me digam aí no chat. Ou se a gente já pode partir para um exemplo. Tá. Pode anotar com calma, gente.
Pronto? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui um exemplo. Vamos começando dos exemplos mais simples e depois a gente vai indo para os não tão simples. Não vou dizer complicados, que aí parece que sim, é difícil, mas não é. Fala, Denise. Professora, rapidinho, a senhora já corrigiu o teste 2? Já liberei as notas. Esqueci de avisar, né? Já liberei. Ah, obrigada. Corrigi, eu terminei ontem, eu acho que 10 horas da noite. Esqueci de avisar, era uma das coisas que eu tinha que falar no início da aula. Obrigada até por lembrar, Denise. Vamos botar aqui, ó, x² menos 5x mais 6. O que eu quero aqui? Eu quero determinar para quais valores de x a minha função é crescente, para quais valores de x a minha função é decrescente e se existe ponto de mínimo e se existe ponto de máximo relativo ao local. Então, sempre que tiver isso, determinar se a função é crescente ou decrescente e pedir para determinar se existe ponto de mínimo e máximo, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar analisar o quê? Os sinais da primeira derivada. Então, f' de x ou é a mesma coisa, y'. Tá? Então, sempre que eu quiser determinar quando uma função é crescente, quando uma função é decrescente, ou se existe ponto de máximo, eu faço o quê? Analiso os sinais da primeira derivada. Tá? Então, o primeiro passo vai ser fazer o quê? A primeira derivada. Qual é a primeira derivada dessa função? Dá até para escrever no chat, porque é facinho. Como é que é? Dois x menos 5. Perfeito. Agora, qual vai ser o segundo passo? Eu tenho que analisar os sinais da primeira derivada. O que eu sempre vou fazer? Vou determinar quando a primeira derivada é igual a zero ou quando a primeira derivada não existe. Que é o quê? Eu vou até voltar aqui para a gente ver. Que é o quê? Eu vou quero descobrir o quê? Um candidato a ponto de mínimo e máximo. Tá? Por quê? Porque eu sei que antes desse ponto de mínimo e máximo, ou a minha função vai ser crescente ou decrescente, e depois vai mudar. Tá? Foi? E quando não tiver alternância de sinal, significa que eu não tenho ponto de mínimo nem ponto de máximo. Então, vamos lá. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou sempre fazer essas duas perguntas, tá? Pergunta 1, pergunta 2. A primeira derivada é igual a zero para algum valor de x? Então, vou começar aqui. Primeira derivada é igual a zero. O que eu tenho que fazer? 2x menos 5 igual a zero. Foi, pessoal? Então, 2x igual a 5. X igual a 5 sobre 2. Que é igual a 2,5. Foi? Agora, antes de eu prosseguir, eu vou fazer aqui a segunda pergunta. A minha primeira derivada não existe para algum valor de x? Aí eu tenho que olhar aqui, ó. Vou olhar para a primeira derivada e vou ver. Essa minha primeira derivada aqui, ela é representada por uma função do primeiro grau, ou seja, ela existe para todos os valores de x. Então, isso aqui não acontece. Tá? E aí, como é que eu analiso os sinais da
primeira derivada. Vou fazer igual a gente fazia lá nos sinais da função, só que agora eu estou fazendo para os sinais da derivada. Eu vou marcar aqui, ó, esse ponto onde a primeira derivada é igual a zero. E vou analisar o meu sinal antes e o meu sinal depois. Pode ser substituindo o ponto, um ponto aqui na primeira derivada, ou pode ser, e eu já tinha dado um spoiler antes, a primeira derivada aqui é uma função do primeiro grau. Então, eu sei analisar os sinais da função do primeiro grau. Eu olho para o A, ele é positivo, então o sinal vai ficar como? Menos, mais. Confere, pessoal? Agora, o que significa isso que eu coloquei? Isso significa que a minha função é decrescente quando o quê? Me digam aí. Quando x for o quê? Menor do que 2, deixa eu tirar isso aqui do meio do caminho. Quando x for menor do que 2,5. A minha função é crescente quando x for maior do que 2,5. Por quê? Olha só, a minha primeira derivada, deixa eu mudar a cor aqui. A minha primeira derivada para x menor do que 2,5 é negativa. Então, isso significa que a minha função é decrescente. Para x maior do que 2,5, a minha primeira derivada é positiva. Então, a minha função é crescente. Foi? Sim. Todo mundo comigo? Agora, o que eu quero saber? Esse ponto x igual a 2,5, será que é um ponto de máximo, um ponto de mínimo, ou não é ponto nem de máximo, nem de mínimo local? O que vocês acham? Me digam aí. Mínimo. Ele é um ponto de mínimo. Mínimo local ou mínimo relativo, mesma coisa, tá? Nem precisa falar as duas coisas em prova, pode escolher um dos dois formatos. Eu só gosto de falar os dois porque tem livro e ou pode ter prova, alguma coisa de concurso que fale uma coisa diferente, fale mínimo local, e se eu só ensinar para vocês relativo, vocês vão ficar confusos, então vão saber as duas versões. Fala, Denise. Professora, então você mandou a gente, por exemplo, a prova, o que vai cair na prova, você mandou estudar tudo desde o primeiro dia de aula. É por causa dessa aula que a gente está tendo de aplicações, porque a gente vai ter que usar... Então, né, não foi, é porque a minha matéria é sempre, eu cobro desde o início, mas a razão por eu ter começado desde lá da função do primeiro grau é essa, porque aqui eu ia precisar, porque eu poderia começar já da derivada direto. Só que aí, quando eu fosse chegar nos sinais da primeira derivada, eu teria que relembrar toda essa parte de sinais da função do primeiro grau, sinais da função do segundo grau, sinais da função exponencial e tudo mais. Por isso que eu faço a revisão antes. Acho que fica muito mais fácil fazendo a revisão e agora a gente chegar aqui. Agora a gente vai misturar tudo que a gente viu lá atrás. Tá? Te respondi, Denise? Respondeu sim, professora. Obrigada. Foi?
Posso dar mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo também no formato simples, com função do segundo grau. Quero que vocês façam sozinhos para ver se vocês entenderam passo a passo, tá? Então, vou mudar aqui a folha. Posso mudar a folha? Professora, Fala, quem falou, Tatiane? Isso, é que eu tô indo copiar. Ah, tá bom, espero. eu ia fazer uma pergunta. Pode falar, Mariane. Esse 2,5 sendo o mínimo local é por conta da regra ou é alguma outra É por aqui, ó. Por aqui, ó. Ah, tá. Por enquanto, isso é gráfico, não. Lá na frente eu até vou fazer, mas eu acho que eu vou esperar ensinar com cavidades também, e aí a gente faz tudo sem problema. Mas os gráficos são bem parecidos com os que a gente desenhou até agora. Foi, obrigada, professor. Vou mudar então a página e vou colocar aqui um exercício para vocês. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. O que eu quero que vocês determinem? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Quero determinar para quais valores de x a minha função é crescente, para quais valores de x a minha função é decrescente e se existe ponto de mínimo e máximo.
Fala, Denise. Professora, antes da senhora começar a questão, eu queria fazer uma pergunta em relação às avaliações. A senhora pega, quer dizer, você pega todas as notas do teste da prova e divide por 6 ou... Não, a média da nota dos testes e multiplica por, deixa eu me lembrar, 0,5. A nota da P1 por 0,25 e a nota da P2, 0,25. Ah, tá, entendi. Tá? Tá bom. Conseguiram fazer? Já terminaram? Precisam de mais um tempinho? Me digam aí. Então, vamos lá. Deixa eu mudar aqui a cor. Primeiro passo, a gente faz a derivada. Vai ficar menos 4x mais 4. Foi? Bateu com de todo mundo? Segundo passo, a gente vai fazer o quê? Determinar quando a primeira derivada é igual a zero ou quando a primeira derivada não existe. Tá? Aqui, eu já vou olhar aqui para a minha primeira derivada. Eu sei que ela é uma função do primeiro grau, então eu sei que não preciso me preocupar com isso aqui. Tá? A minha primeira derivada sempre vai existir para todos os valores de x. Então, vamos fazer agora quando que a minha primeira derivada é igual a zero. Então, basta eu fazer o quê? 4x mais 4 igual a zero. Menos 4x igual a menos 4, x igual a 1. Foi, pessoal? Agora, eu vou analisar o que? Os sinais da primeira derivada. Marco aqui o ponto, né? X igual a 1, que foi o ponto em que a minha primeira derivada é igual a zero. E eu vou analisar o sinal antes e depois. Vou olhar aqui para a minha primeira derivada, é uma função do primeiro grau. Lipe, tira o áudio, Lipe. Pode estar vazando o áudio. Obrigada, querido. Menos 4 é o meu A, então o meu A é negativo, então o sinal vai ficar o quê? Mais, menos. O que significa isso? A minha função é crescente quando x for menor do que 1, a minha função ela é decrescente quando x maior do que 1 e quando x é igual a 1, eu tenho um ponto de mínimo ou máximo local? Máximo local ou relativo. Mesma coisa, vou botar local, outras vezes eu vou botar relativo, tá? Não tem que ficar toda hora botando a mesma coisa. Por quê? Porque minha função, ela cresce, depois ela decresce. Então, eu tenho um ponto de máximo. Foi?
Fale, Ali, onde você se perdeu? Eu olhei aqui para minha primeira derivada. Minha primeira derivada é uma função do primeiro grau. Aí eu olhei, ó, para cá, para o A, e meu A é negativo. Então, fica mais, menos. Fiquei perdido. Qual é a solução, Arley? Não me lembrei disso. Qual é a alternativa? Quem se lembra? Eu pego um valor aqui, por exemplo, o 0, e outro valor aqui, por exemplo, 2. Só que aí eu tenho que ter um cuidado, tá? Que eu tenho? Quando eu for substituir x igual a 0, eu tenho que substituir aonde? Na primeira derivada, porque eu quero achar os sinais da primeira derivada. E quando eu substituir x igual a 2, eu também substituo na primeira derivada, e aí a gente vai encontrar mais e menos. Foi agora? Então, sempre tem essa opção. Igual a gente fazia lá para achar os sinais da função, eu posso substituir valores aqui, eu também posso. Só que o cuidado é, se eu estou querendo determinar sinais da primeira derivada, eu tenho que substituir na primeira derivada. Antes a gente queria achar os sinais da função, então a gente substituía na função. Tá? Foi? Entenderam a diferença? Mais um? Professora, Fale. na foto dessa reta, ela corta a ordenada em 4 e a abscissa em 1, é isso? Então, o cuidado. É isso. A minha função, se eu quiser desenhar a função, minha função é uma função do segundo grau. Aqui não é função, eu estou dizendo que a primeira derivada é representada por uma função do primeiro grau. Mas se eu for desenhar o gráfico da função, eu tenho que me basear por aqui. Tá, entendi, desculpa. Entendeu a diferença? Não, é perfeito, porque agora, nesse momento que vocês estão sendo inseridos nessa nova matéria, realmente as pessoas fazem muita confusão entre a função e a primeira derivada, tá? Então, é até perfeito vocês perguntarem isso, porque aí a gente esclarece. Tá? O certo, então, era eu resolver essa de segundo grau, né? Achava, então, a Sim, parábola. É uma parábola de concavidade para baixo. Eu só não vou desenhar aqui, mas ela... Tranquilo. Tá. Aí, para desenhar a função, você se baseia para achar intercepto, tudo pela função. Tá bom. Então, se eu quiser achar sinais de y, função. Sim. Intercepto de y, função. Sim. Intercepto de x, função. Agora, função crescente, eu olho para quem? Para a primeira derivada. Função decrescente, olho para a primeira derivada. Máximo e mínimo local, olho para a primeira derivada. Ok, muito obrigado, professor. Tá? Oi? Então, vou colocar mais um aqui. Posso mudar a página? Vou colocar aí para vocês fazerem. O que eu quero, quando que a função é crescente, quando a função é decrescente, se existe ponto de mínimo e máximo. 5 minutinhos aí para vocês fazerem.
vai ter derivada, vai ser uma derivada com uma função de segundo grau, sim. E aí, pessoal, conseguiram? Preciso de mais um tempinho? Então, vamos lá. Vamos começar pela primeira derivada. Vai ficar 3x ao quadrado menos 2. Tá certo? Então, primeiro passo, primeira derivada, quer dizer, segundo passo, primeira derivada igual a zero, ou primeira derivada não existe. Já posso descartar aqui da primeira derivada não existe, porque a primeira derivada aqui está representada por uma função do segundo grau, e ela existe para todos os valores de x. Então, não preciso me preocupar com isso aqui. Agora, vamos olhar quando que a minha primeira derivada existe. 3x ao quadrado menos 2 igual a zero. Vai ficar 3x ao quadrado igual a 2. X ao quadrado igual a 2/3. Tá certo? X igual a... Deixa eu fazer essa conta aqui na calculadora.
2 dividido por 3. Vamos fazer a raiz quadrada disso. Mais ou menos 0,82. Bateu com o de vocês? Tá? Então, sinais da primeira derivada. Peraí, ficou feio, né? Peraí. Deixa eu mudar a cor. Vou marcar aqui menos 0,82 e 0,82. Aí, o que eu vou fazer? Eu posso substituir, viu? Você vai ficar perdido, me esqueci das regras. Substituo aqui um valor para cada ponto nesses 3 segmentos e substituo aqui na minha primeira derivada. Ou eu posso lembrar que eu conheço os sinais da função do segundo grau. E a minha primeira derivada é representada por uma função do segundo grau. Então, basta eu olhar o quê? Para o meu A. O meu A é positivo, então o sinal vai ficar o quê? Mais, menos, mais. Foi? Bateu com o de vocês? Então, o que significa isso? Isso significa que a minha função, ela é o quê? Crescente. Quando x for menor do que menos 0,82 e quando x for maior do que 0,82. E a minha função, ela é decrescente. Quando x for maior... Não, desculpa, maior nada. Quando x estiver entre menos 0,82... Deixa eu tirar isso aqui da frente. E 0,82. Foi, pessoal? Por último, quando x for igual a menos 0,82, eu tenho um ponto de mínimo ou máximo? É um ponto de máximo. Porque antes do x igual a menos 0,82, a minha função é o quê? Crescente. Depois ela passa a decrescer. Então, eu tenho um ponto de máximo. Aqui, quando x for igual a 0,82, eu tenho um ponto de mínimo local ou relativo, tá? Por quê? Porque antes do ponto 0,82, a minha função está decrescendo e depois ela passa a crescer. Então, isso aqui é um ponto de mínimo. Foi, João? Tá? Alguma dúvida, gente?
Fala, Lipe. Professora, eu fiquei na dúvida ainda sobre como eu representaria isso no gráfico. A senhora fez o desenho ali da parábola, eu não entendi, não Não, consegui não, compreender. esse não é o desenho do gráfico, não. Isso eu estou mostrando crescendo e decrescendo, tá? Eu Então, eu não vou entendi. desenhar agora o gráfico dessa função, não, porque eu teria que fazer mais coisa aqui, achar intercepto, sinais da função, tá? Por enquanto, vocês não precisam se preocupar com o gráfico dessa função. Quando a gente chegar lá na concavidade, aí eu refaço isso aqui, tá? Esse máximo local, professora, eu não entendi. Porque a minha função ela é crescente, então ela vai crescendo, atinge um ponto de máximo e depois ela passa a decrescer. Entendeu? Então, quando o x igual a menos 0,82, ela vai ser o ponto máximo local dela, porque ela está sendo crescente. Fala de novo. O x igual a menos 0,82. Ela está sendo crescente. Aí, quando está sendo Ela é crescente, é o máximo crescente local. antes desse ponto. Aqui, ó, minha função ela é crescente antes e depois ela passa a ser decrescente. Ah, entendi. Tá? E aqui no 0,82, a função antes do 0,82, a minha função é decrescente e depois do 0,82 ela passa a ser crescente. Ah, saquei. Entendi, professora. Obrigado. Nada. Depois eu posto, só para vocês terem, depois eu faço o gráfico e mando para vocês. Ou eu mostro na próxima aula dessa função aqui, só preciso darem uma olhada, ou eu mando lá no AVA mesmo para vocês, tá? É só porque aqui vai dar muito trabalho, eu tenho que ver com cavidade e tudo mais, eu ainda não quero chegar nesse ponto. Tá? Rodrigo, queria falar comigo? Ou já esclareceu? Sim, professora. A senhora pode repetir, por favor, de novo a parte dos sinais, porque ficou mais, menos e mais? Porque a minha primeira derivada é uma função do segundo grau. Ali, ó, 3x ao quadrado menos 2. Para determinar os sinais de uma função de segundo grau, eu olho para o A. O A é igual a 3. Então, o A é maior do que 0. Então, meu sinal fica mais, menos, mais. Isso aí Tá bom, são os obrigado. sinais da função de segundo grau. Obrigado. Tá? Foi? Alguma dúvida, gente? Então, vamos lá. Vou colocar aqui mais uma. Dá para fazer mais uma, né? Vamos lá. Que era a mesma coisa. Quando que a função é crescente, quando a função é decrescente, se existe ponto de mínimo, se existe ponto de máximo. 5 minutinhos aí para vocês fazerem.
Conseguiram? Posso fazer ou ainda estão fazendo? Me digam aí. Vamos lá. Primeira derivada, quanto que vai ficar? Regra da cadeia é elevada a 2x menos 10 vezes a derivada de g de x, que vai ser o quê? 2. Todo mundo conseguiu até aqui? 2 é elevado a 2x menos 10. Quem ainda não está craque na parte de derivação, na parte da regra da cadeia, vê o vídeo do aulão de ontem. E tem um outro aulão que eu fiz num outro ano que também está lá. Então, tem exercício para vocês colocarem a matéria em dia, tá? Tem bastante coisa lá para vocês. Até era bom se vocês fazerem e irem pausando para ter certeza, e depois vocês olham a minha correção quando eu estou fazendo lá nos aulões. Eu acho que tem um aulão do período passado, um aulão de da regra 1 a 8, tem um aulão só de regra da cadeia e tem um aulão também de aplicações da primeira derivada, tá? Então, vamos lá. Agora, o que eu vou fazer? Primeira derivada igual a zero ou primeira derivada não existe, tá? Então, vamos olhar aqui. Primeira derivada não existe. A função é elevada a x existe para todos os valores de x. Ela não tem nenhum problema de descontinuidade. Aqui é uma constante, então existe para todos os valores de x. Agora, primeira derivada igual a zero. Então, significa o seguinte, que eu teria que fazer 2 elevado a 2x menos 10 igual a zero. Tá? O 2 nunca vai ser igual a zero. E aí, esse valor aqui, elevado a 2x menos 10, vai ser igual a zero para algum valor de x? O que vocês acham? Não. Não. A gente já até viu bastante isso lá quando a gente estava estudando função exponencial. Então, também não. Quando isso aqui acontece, o que significa? Quando eu estiver analisando os sinais da primeira derivada, isso vai significar o seguinte, desculpa, botei Y aqui, que não vai haver alternância de sinal. A primeira derivada vai ser sempre positiva ou sempre negativa, tá? Então, vamos olhar agora aqui, vou até reescrever aqui para a gente ver direitinho. A primeira derivada é 2 vezes elevado a 2x menos 10. Deixa eu mudar aqui a cor. O 2 é sempre o quê? Um valor positivo, não é isso? E essa parte de cá é elevada a 2x menos 10. Qual é o sinal? Positivo. Positivo. Então, o que vai acontecer aqui? A minha primeira derivada é sempre positiva, então a minha função é o quê? Minha função é crescente para todo x, para qualquer valor de x. Existe o ponto de mínimo, existe o ponto de máximo? O que vocês acham?
não existe. Por quê? Porque se a função é sempre crescente, eu não vou ter nem ponto de mínimo, nem ponto de máximo. Para ver ponto de mínimo e de máximo, eu vou ter que ter o quê? A alternância de sinal da primeira derivada. Tá? Então, se a minha primeira derivada for sempre positiva ou sempre negativa, eu não vou ter ponto de mínimo, nem ponto de máximo. Foi, pessoal? Então, vou colocar mais um aqui para vocês fazerem em casa. Não, vou fazer... Mesma coisa, achar se a função é crescente, decrescente, se existe ponto de mínimo, ponto de máximo. Tá bom? Quem quiser ficar comigo... volto sim, anotaram? Vou voltar, que eu pulei correndo. Já anotaram esse? Que eu vou voltar para o slide anterior. Pronto. Quem quiser falar comigo, pode ficar. Quem não quiser... até quinta-feira. Vocês ficaram de me avisar amanhã, né, do horário do aulão. E também não esqueçam que hoje eu vou postar o formulário para vocês escolherem o dia e a hora que vocês querem fazer a prova, tá? Até quinta-feira, gente.